Eu vou começar esse vídeo, né, do teorema impulso quantidade de movimento, lá com essa parte aqui de impulso, né, que a gente estudou, faltou eu falar uma coisinha para vocês, tá? Vamos imaginar que a gente tenha um gráfico qualquer gráfico, né? Um gráfico tem uma curva aí qualquer, deixa eu fazer melhor isso aqui nessa seta. Tem uma curva qualquer, tá? E aqui seja o eixo do tempo e aqui seja o eixo da força, né? Então você tem um gráfico de força pelo tempo, tá bom? Se o gráfico fosse um retângulo, né? Vamos lá. Se aqui fosse um retângulo, veja, do tempo zero até um tempo t, t menos t0 seria um delta t, né? Então essa base aqui é delta t e essa altura aqui, ó, seria uma espécie de força, um F. Vamos calcular a área, só para a gente ver o que é que vai dar para a gente. A área vai ser a base, né, de um retângulo vezes a altura, que é F. Só que, veja, 2 vezes 3 é a mesma coisa que escrever 3 vezes 2, né? Então, 2 vezes 3 é a mesma coisa que escrever F vezes delta T, né? Aqui é delta T vezes F, é a mesma coisa que F vezes delta T, tá bom? Aí, veja, você veja, né, ó. Olha, quem é F delta T? É o impulso. Vocês percebem? F vezes delta T. Isso aqui é igual a isso, significa dizer que isso é igual a isso. Então, a área, em uma figura, né, num gráfico de força pelo tempo, como a área é uma grandeza da matemática, eu coloco um nzinho aqui para dizer que quando eu calculo a área, esse número que aparece aqui é o mesmo número do impulso, tá bom? Então a área é numericamente igual ao impulso, tá bom? E aí, isso aqui, a força é constante, né? Uma reta, quase uma reta, né? Mas a força aqui é constante, tá? Imagina uma reta. Mesmo que a força seja variável com o tempo, né? Sei lá, um gráfico, tem muita questão que aparece aí nas nossas listas, que vai ser um trapézio, por exemplo, né? Ou um triângulo. Basta você calcular a área, né? Seria a base maior mais a base menor vezes a altura, dividido por 2, etc. Tá? Tá bom? Então essa é a discussão física, basta você calcular a área, tá? A gente vai fazer questão assim, resolvendo, né? E por último, será que o impulso se relaciona com a quantidade de movimento? Vamos ver. Bom, para você saber se isso acontece ou não, você faz o seguinte. No momento inicial, uma bolinha tem uma velocidade inicial e aí é aplicada uma força sobre ela que age em um determinado tempo, né? Intervalo de tempo. Vamos imaginar aqui um certo intervalo de tempo, tá? E aí tem a velocidade final. A gente já sabe que eu posso dizer que além da velocidade, né, quando existe um movimento, eu posso dizer que essa grandeza física, que esse objeto, no caso, ele tem uma outra grandeza física, que é a quantidade de movimento, né? Veja, e eu posso dizer que tem energia cinética, e assim sucessivamente, tá bom? Então tem energia e tem momento, quantidade de movimento, né? No ensino superior a gente aprende como sendo um momento linear, né? Porque quando um corpo está girando, existe uma espécie de conservação da quantidade de movimento angular. Mas isso aí deixa para o ensino superior, né? Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que essa força seja constante, ou seja, a aceleração é constante. Aí eu poderia usar aquelas equações da cinemática, S igual a S0, S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, V igual a VT, V igual a V0 mais AT, né? E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais duas vezes A delta S ou D, distância, né? Então vamos fazer o seguinte. A gente terminou o nosso conteúdo usando as leis de Newton, né? O princípio fundamental da dinâmica diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Assim, pronto. Então vamos lá. Se eu conseguir, olha que legal. Se eu conseguir encontrar equações de momento e impulso dessa lei, da segunda lei de Newton, significa dizer que o que eu estou fazendo não é uma nova teoria, é uma forma diferente de escrever as leis de Newton. É uma forma diferente de trabalhar
a mecânica, tá bom? E foi exatamente isso que a gente fez, ou a gente vai fazer aqui no vídeo, né? Em relação ao teorema do trabalho e energia. A gente pega a segunda lei de Newton, que é uma equação fundamental, eu não vou fazer uma discussão física, histórica, filosófica aqui da segunda lei, né? Enfim, acho que eu já até comentei, a primeira está dentro da segunda, porque a primeira é importante. Tem outras discussões filosóficas também, tá certo? Mas para resolver problemas de mecânica, às vezes você precisa escrever a segunda lei de Newton de formas diferentes, que apareçam grandezas físicas diferentes, mas que a teoria é a teoria da mecânica desenvolvida por Newton em 1687, tá certo? Ele escreve aí, termina de escrever o princípio em 86 e publica em 87, né? Quase que ele não publicava, era um amigo dele que, né? Newton, publique, cara, você é um gênio. Ele publica e se torna um Newton que a gente conhece, né? Talvez o maior cientista que já existiu, enfim, né? Pela contribuição que ele deu à humanidade. Mas nas leis de Newton, quando a gente for gravar nossos vídeos, aí a gente faz os comentários, né? Isso aqui no ensino superior, isso aqui vai ficar uma derivada segunda no tempo, né? Derivada segunda da posição em relação à derivada segunda no tempo. Aí aparecem as equações diferenciais, você resolve problemas de mudanças climáticas, né? Problemas, todo tipo de problema, né? Problema de calor. É fantástica, as leis de Newton são fantásticas, tá certo? Elas são a base mesmo do desenvolvimento da nossa ciência moderna, tá? E aí você pode ir lá para mecânica quântica, enfim. Eu não estou viajando aqui porque é gostoso demais. Vamos colocar em módulo, né, para ficar mais fácil as nossas continhas. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? Então vamos considerar essa aqui como sendo a equação 1. Deixa eu descer aqui. Cadê? Pronto, aí quando terminar eu venho para esse lado, né? E a gente já sabe, foi definido lá que a aceleração média, né? Como a força é constante, eu posso fazer uma aceleração média. Enfim, vai ser ΔV sobre ΔT, né? Vocês lembram? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Certo? E aqui eu vou chamar de equação 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação 2 e irei substituir na equação 1, tá? Então vamos lá, vamos reescrever a equação 1, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então a força resultante é igual a massa, e onde tem a aceleração eu vou colocar ΔV sobre ΔT, tá bom? E aí veja, esse ΔT aqui, ele está dividindo, né, esse termo aqui de cima, o numerador, eu posso multiplicar ele por FR, pela força resultante. Então vai ficar a força resultante vezes ΔT. Posso também multiplicar tudo aqui em cima por ΔT, aí cancela ΔT com ΔT aqui desse lado e fica só ΔT desse, né? Tanto faz. Igual a massa vezes a variação da velocidade, tá bom? Então, FR vezes ΔT é igual. Quem é a variação da velocidade? Aí esse aí todo mundo lembra, né? A velocidade final menos a velocidade inicial. Tá bom? Então vamos. Então a força resultante. Acho que vocês já estão percebendo, né? Força vezes tempo é impulso. Já estão percebendo aí, né? E aqui eu posso fazer a propriedade distributiva da matemática, né? Ó. Vai ficar a massa vezes a velocidade final, mv final, menos a massa vezes a velocidade inicial. Gente, isso é pra você chorar de alegria e tal. Olha, cara, que massa, velho. Isso tudo aqui é o impulso, não é? O impulso é força vezes o tempo. Então, veja, na equação do impulso, aquela força que aparece é a nossa força resultante, para o cálculo ficar mais fácil, né? Tá bom? A massa vezes a velocidade é a quantidade de movimento, né? Só que aqui a velocidade final, como a massa não muda, é constante, eu coloco uma quantidade de movimento final. E menos, né? E a massa vezes a velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Então, toda vez que você der um impulso
você empurra por um certo tempo um objeto, como a gente já vinha discutindo, esse objeto muda a quantidade de movimento. Né? Como a massa é constante, eu posso só dizer assim, a velocidade muda. Né? Claro, no nosso contexto, você faz a quantidade de movimento variar. Então eu posso escrever resumidamente que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, cara. É muito legal isso, tá? E a partir daqui, né? Vamos fazer uma discussão física num que danada é isso? Ei, ei, sai, sai. Acho que tem que. Bom, enfim, né? Pronto, deixa esses bichos aqui que eu não quero cortar para não. Tá bom? Então, vamos fazer uma discussão física melhor para a gente aprender bem direitinho isso aqui, tá? Vamos fazer um exemplozinho aqui. Exemplo do professor. Professor, você já sabe.